Gálatas 4, abram lá comigo, versículo 8 ao 11. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu queria só que os irmãos estivessem situados, onde paramos até aqui nessa série de pregação. O título desta série é Libertos em Cristo. Nós, como escravos que éramos do pecado, escravos também da própria lei de Moisés, que nos mostrava o que é pecado, nós fomos em Cristo libertos. E na verdade, só em Cristo nós podemos ser libertos. Não há outra forma de libertação. Não há outra maneira de sermos realmente livres. E nós fomos libertos. Paulo escreveu essa carta para os crentes de uma região, da região da Galácia. Então eram igrejas locais situadas naquela região maior, no sul da Galácia. Eram igrejas que eram resultado do ministério de Paulo. Ele começou a plantar igrejas, a ganhar almas e igrejas se formando. Aí, com o tempo, aquelas igrejas foram crescendo e Paulo percebeu, ouviu por alguma reportagem, algum relatório, de que um grupo de judaizantes, ou seja, judeus, que conheceram o Evangelho, que tudo que indica eles creram em Jesus, que eles começaram a trazer para aqueles irmãos ali, gentios, junto com alguns talvez convertidos judeus, a ideia de que eles tinham que também obedecer à lei de Moisés. Não era só aceitar Jesus. Você também tem que obedecer Moisés, obedecer os 10 mandamentos, obedecer particularmente as leis cerimoniais e todas as leis que haviam. E a circuncisão era o foco aqui também. Porque se eles fossem circuncidados, era como se falasse: eu adentrei ao povo judeu. Eu estou, como um judeu, eu estou agora seguindo a lei. Então Paulo ficou muito irritado, muito triste, e ele escreve essa carta em tom de exortação, irmãos. Ele escreve essa carta não como um bonzinho que quer agradar. Ele escreve, irmãos, como quem olha com um olhar de fogo, penetrante, e falando para aquelas pessoas: quem enganou vocês? Como que vocês se deixaram enganar? E os irmãos lendo essa carta, vocês vão perceber esse tom de exortação de Paulo, o que é um tom muito amoroso. A gente confunde muito, acha que quem fala, corrige, não é amoroso. Muito pelo contrário. Deus corrige aos filhos a quem ama. Se ele não amasse, ele não corrigiria. Ele deixaria o pai deles corrigir, mas como ele é o pai, ele corrige. Paulo era o pai daquelas pessoas, pai na fé, o que começou o ministério, que estava conduzindo aqueles novos cristãos, e agora ouviu dessa heresia de que acrescentava ao evangelho as obras da lei. Ele exortou. E aí, essas pessoas também, além de eles ensinar uma heresia, eles acusavam Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo, e de que a mensagem de Paulo não era uma mensagem genuína, já que ele não era um apóstolo verdadeiro. E Paulo defende o apostolado e a mensagem dele. Ele faz isso, irmão, não porque ele era orgulhoso, estava com orgulho ferido, e ele tinha que agora se defender. Ele faz isso com o propósito de tornar a mensagem mais cristalina possível, e falando que eu recebi o meu ministério de Jesus, e eu recebi a minha mensagem de Jesus. Então Paulo faz isso com aqueles irmãos, com aquela igreja, tirando todas as dúvidas que podiam. Nós já falamos sobre isso no capítulo 1 e capítulo 2. E no capítulo 3, Paulo explica a salvação e fala: a salvação ela é pela fé em Jesus. E ele entra nos detalhes e começa a falar como que argumentos que podem explicar e podem esclarecer para os Gálatas, os cristãos da Galácia, de que de fato a salvação é só pela fé em Cristo. Então ele começa a falar várias coisas, irmãos. Ele usa o argumento da experiência pessoal, falando: vocês, Gálatas, já creram em Jesus como Salvador, vocês são salvos. E ele falou no versículo 2, capítulo 3: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele não está duvidando se eles receberam o Espírito, ele está falando assim: o Espírito que vocês já receberam, foi através da lei ou foi pela pregação? Então a resposta, ela é óbvia por todo o conteúdo da carta. Claro que foi pela pregação da fé, porque pela lei ninguém é salvo, a gente vai chegar lá.
Então eles já tinham a experiência pessoal, eles eram salvos, mas estavam inseguros. Paulo também usa o argumento de Abraão, falando que Moisés ele veio trazer a lei, mas Deus estava fazendo um povo a partir de Abraão. E uma promessa de Abraão seria cumprida numa pessoa, que é o próprio Jesus Cristo. Então Deus cumpriria a sua promessa, e todos os que crerem, fossem salvos pela fé, eram filhos de Abraão. Versículo 6: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 9: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então aqueles que são da fé, que creem em Jesus como Salvador, são descendentes de Abraão, espiritualmente falando. Enquanto os judeus estavam preocupados com a genealogia física, com o DNA biológico, aqui Paulo está falando, o seu DNA espiritual é de Abraão. Por quê? A mesma fé que Abraão teve em Deus, quando tudo era o contrário, ele confiou em Deus e obedeceu a Deus, é a fé que você tem que ter na pessoa de Jesus Cristo, que é o cumprimento das promessas abraâmicas. E também Paulo usa o argumento da lei, e ele deixa muito claro, irmãos, versículo 11: pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E nós falamos, Paulo não está criticando, não está negando a lei ou falando que não tem nenhum valor. Ele está realçando o propósito da lei, que era mostrar o padrão de santidade de Deus e a incapacidade do homem de obedecer. A santidade de Deus é a pecaminosidade do homem. Então a lei, ela serviu para isso, para enquadrar o nosso pecado, para falar, aqui é o que Deus queria e vocês estão fora. Vocês erraram, pecadores. Então a lei, ela traz à tona, ela faz boiar a carência, a necessidade que o ser humano tem de um Salvador. E é esse Salvador que é o descendente de Abraão, que é a fé de Abraão. Então Paulo usa esse argumento da lei, e aqui hoje ele vai continuar, conforme nós vamos ler. Ele já falou que nós éramos escravos, agora somos filhos, nos versículos 1 até o versículo 7. E hoje do versículo 8 até o versículo 11, nós vamos ler todos juntos aqui. Se os irmãos podem ler comigo, eu sei que ali na outra parte vai estar bem apagada, mas siga na tua Bíblia e eu vou tentar colocar aqui conforme a gente vai lendo também. Mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, de escravos a filhos, Paulo está continuando essa ideia do argumento da lei. Então, eu vou falar aqui como o versículo começa, logo ali. Mas quando não conheceis a Deus, está se referindo ao tempo em que os gálatas eram escravos no passado. Eles eram escravos do pecado e escravos da lei. Eu vou explicar aqui. Eles não conheciam a Deus no passado. Eram religiosos, mas não conheciam a Deus. Todo ser humano é religioso, irmãos. Todo ser humano tem alguma expressão de religiosidade. Todo ser humano tem um vazio do tamanho do seu Criador, mas que não sabe responder ou corresponder a Ele, porque ele não tem o Criador ali, ou não está respondendo de acordo com a expectativa do Criador. Então, ele vai responder da sua maneira, que é pecaminosa. Então, quando eles não conheciam a Deus, eles serviam por natureza. Por natureza, não são deuses. Eles eram religiosos, eles serviam alguém. Aqueles que não eram deuses. Aqueles que são criaturas, na verdade. Eu vou pedir que quem está com esse versículo de Romanos capítulo 1, verso 20 a 23, leia em voz alta, por favor. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe derem graças. Antes de seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, e em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, Paulo, sabiamente, também escreveu aos Romanos. Ele retrata aqui, irmãos, a condição dos gentios, do ser humano que não recebeu a revelação de Deus, a revelação escrita de Deus, como os judeus receberam, né, a palavra de Deus revelada, mas eles receberam a revelação geral de Deus. Todo ser humano recebeu a revelação de Deus. Todos nós temos a noção de que existe um ser superior a quem devemos prestar contas. Isso está, irmão, incutido na própria natureza do ser humano. Querendo ou não afirmar isso ou reconhecer isso, Deus nos criou dessa forma, irmãos. Deus nos criou desse jeito. E Paulo está falando que o ser humano, ele pode conhecer a Deus pelo fato da criação estar ao seu redor. Ele pode, observando as obras do Criador, reconhecer que tem um Criador. E para esse Criador nós devemos prestar contas. Mas a reação do ser humano para com esse Criador é de perverter, é de tornar-se idólatra. E aí depois vem a promiscuidade. A promiscuidade é resultado da idolatria. Muito interessante isso, né, irmãos? Antes da pessoa se perder na promiscuidade, ele voltou as costas para Deus. E uma vez que voltou as costas para Deus, Deus deixa a pessoa se perder e ela faz coisas absurdas contra a própria natureza, por mais inteligente que ela pareça, por mais com QI avançado que seja, ela faz coisas animalescas contra a natureza que o próprio Deus criou. E aqui Paulo explica porque eles mudaram a glória de um Deus incorruptível à semelhança de homem corruptível e fizeram imagens para si. Pegaram a criatura e louvam e clamam, oram, fazem o que deveriam fazer para o único Deus, fazem com a criatura. Então por isso Deus deixou com que eles continuassem na trajetória que eles escolheram, longe de Deus. E aí você vê todo o resultado de variações de pecado na humanidade. Então Paulo ele fala aqui que a revelação natural é suficiente para mostrar para o ser humano que ele precisa de Deus. Mas o ser humano ele entra na idolatria e ele tem um panteão de idolatria. Havia o panteão greco-romano. O que é isso? Eram os deuses, há multidões de deuses que eles adoravam, das religiões politeístas. Então eles não estavam contentes em falar que existe um Deus. E eles criaram da imaginação deles deuses diversos, para tudo quanto é coisa, né? E começaram, por exemplo, Paulo em Atos capítulo 15, se eu não me engano, ele vai visitar Atenas, e eles eram muito, mas muito religiosos, irmão. Se alguém falar que eram ateus, está mentindo, eles eram religiosíssimos. Porque Paulo chega lá, tinha uma imagem de todas as divindades que eles conheceram, que eles puderam conceber. E para eles não terem esquecido de ninguém, eles colocam uma imagem vazia, um altar vazio e colocam o Deus desconhecido. Vai que a gente esqueceu de alguém, então isso aí é para cobrir esse também. Olha que senso religioso. E Paulo usa esse gancho e fala: esse que vocês não conhecem é o que eu vou proclamar para vocês. É o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, a quem você deve prestar conta. Então Paulo, aqui em Romanos, ele fala que esse grupo, esse panteão, né, conjunto de deuses, o politeísmo, eram os deuses para quem os gálatas estavam servindo, adorando, se curvando, orando, clamando. E a fé deles estava nesse panteão de deuses. Então Paulo falou: quando não conhecias a Deus, vocês serviam aqueles que não eram deuses, né? E até está em letra minúscula para nos ajudar a reconhecer isso. Só existe um Deus, irmãos, com letra maiúscula. O resto são divindades criadas, né?
e até mesmo com influências demoníacas por trás dessas divindades, porque eles atrapalham você de conhecer o único e verdadeiro Deus. Ele é concorrente do verdadeiro. Ele te distrai e mantém a pessoa perdida e condenada para a eternidade. Então Paulo fala: quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam a esses deuses aí. Então vocês eram escravos do passado. E Paulo está batendo na tecla: como é que vocês querem voltar para o passado? Como é que vocês querem voltar para uma era de escravidão, em que vocês eram presos às superstições, ao misticismo, aos temores do desconhecido, sem conhecer, na verdade, o único verdadeiro Deus? Aí o versículo 9 diz: mas agora, no presente, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos que de novo quereis servir? Então Paulo está falando que, como é que vocês agora, hoje, já que vocês já conhecem a Deus, na verdade Deus conheceu vocês primeiro. Deus se fez conhecido para nós, irmãos. Ele se revelou através da sua palavra. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. Jesus Cristo, Ele é a expressão, Ele é a revelação pessoal de Deus. E nós temos a revelação escrita, e eu já falei da revelação geral. Então, o judeu já tinha essa revelação, os gentios tinham uma revelação geral. Os gálatas, eles conheceram a Deus porque Deus os conheceu primeiro, e agora eles podiam conhecer através do Evangelho. Como que vocês que conheceram a Deus tornam a voltar para esses rudimentos? O ser humano, irmãos, ele tem uma lei dentro de si, mesmo que ele não seja judeu. O judeu tem as leis mosaicas, mas o ser humano tem uma lei já. Toda civilização, eles têm um código de lei interno, tá? E isso é uma das maneiras que você pode provar para o ser humano que eles não são animais. Eles são criados à imagem e semelhança de um Deus, do único verdadeiro Deus. Só que eles não conhecem esse Deus, então eles começam a inventar, a pegar a criatura e começar a adorar, né? Criatura ou pessoas. Mas percebe-se que eles têm dentro de si um código que foi implantado, que está pervertido, mas que é real. Romanos capítulo 2, verso 14. Alguém lê para nós? É o versículo que está na sua mão aí, se você tem o papel. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, aquele senso de certo e errado que todo ser humano tem, mesmo que não conheça Jesus como Salvador, mesmo que não tenha a lei escrita de Deus, né, como o povo judeu, esse aí é uma das provas, dos indicadores, né, dos vestígios de que Deus implantou. E quando eles não seguem a própria lei que está lá dentro, eles sentem que alguma coisa está errada, a consciência deles pesa. Interessante, a consciência é algo que Deus deixou no ser humano. Mas é possível você ter a consciência cauterizada, você ouvir aquilo e você ignorar, e virar as costas para aquilo, até que aquilo não te faz mais o efeito que deveria fazer. Mas aqueles homens, Paulo está falando, vocês já tinham uma lei antes da própria lei de Moisés vir, vocês sabiam que tinha alguma coisa errada, que vocês estavam errando o alvo, vocês sabiam disso, a consciência de vocês era a prova disso, né? E Paulo então fala que agora que vocês já são conhecidos por Deus, como vocês voltam? Essa pergunta que Paulo faz é uma coisa, traz o sentido de uma resposta inconcebível. Ou seja, não é possível, não existe resposta que justifique o retorno de vocês. Como que vocês tornam outra vez a esses rudimentos? Eles estavam voltando, irmãos, não para algo novo, estavam voltando para a mesma situação. Eles estavam retornando aos mesmos elementos. A palavra rudimentos aqui é uma palavra que se repete várias vezes na Bíblia, né? Lá em Gálatas 4:3 diz: assim também nós, quando éramos meninos,
estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. É aquela ideia do tutor, né? Que caminha com você até você crescer. Os judeus precisavam desse tutor, que era a própria lei mosaica. E os gentios tinham essa lei nos corações, que era a consciência. Então os rudimentos seria isso. Mas agora que Cristo veio, Ele é a revelação, Ele é a expressão exata do Pai. Você não precisa mais nada disso. Aquilo já cumpriu a sua função, que era de apontar para Jesus. Jesus chegou, você não precisa olhar para trás mais. Você não precisa mais daquilo. É como se você hoje em dia tem ali como teclar uma mensagem, até por voz, ou digitar, e você quer voltar ao tempo da máquina de escrever. E fica lá voltando e achando que é necessário e tudo mais. Estou usando uma ilustração bem grotesca aqui para ter ideia, mas aqueles Gálatas estavam querendo retroceder a um tempo desnecessário, o tempo da lei, os rudimentos. E esses rudimentos, irmãos, eles são, de acordo com Paulo aqui, eles são fracos e são pobres. São fracos porque não tem força para te ajudar, não tem força para te salvar. Eles são pobres porque eles não concedem a você riquezas que a herança em Cristo te oferece. Esses rudimentos são fracos e pobres, eles te escravizam e vocês querem voltar para eles. Por que vocês querem voltar para eles? Eles queriam não um novo erro, irmãos, mas o mesmo erro, o erro antigo. O relacionamento baseado nas obras. Porque de alguma forma eles se sentiam seguros com isso. O legalismo dá uma aparência de maturidade espiritual, irmãos. Mas na realidade leva de volta a uma segunda infância. É como você retroceder. Ao invés de amadurecer, você volta. Você esquece como que anda, mas tem que aprender a andar de novo. É como se falasse, olha que progresso que eu tenho. Eu vou engatinhar. Olha que maturidade que eu tenho. Então, o legalismo ele faz isso com que se aparenta alguém bom, espiritual, mas que você está retrocedendo. Então qual que seria a solução? Não é o legalismo, é a liberdade em Cristo. E essa liberdade não é libertinagem também. Não é fazer o que a gente quer, de acordo com a nossa carne. Mas é você estar livre para obedecer a Deus, com a capacidade que Deus te dá agora. Agora você consegue obedecer a santidade de Deus em Cristo. Você consegue agradar a Deus através de Cristo. Ele te capacita, Ele me capacita a fazer a vontade de Deus e fazer de acordo com o que Deus quer. E esse poder que Deus nos dá é o poder disponível para os Gálatas, mas eles estavam retrocedendo. E aqui continua falando, né? Qual seria essa retrocedência? Guardais dias e meses e tempos e anos. Os Gálatas estavam começando a ouvir aqueles judaizantes, eles queriam guardar a parte menos repugnante para eles, como gentios. Aqui não fala interessante, né? De algumas outras leis bem difíceis para eles. Começaram pelo calendário, né? Os dias e meses. Que dias seriam esses? Os sábados, né? Uma vez a cada 7 da semana. Os dias de jejum e as festas. Que meses seriam esses? Seriam as luas novas luas, ou os dias de festa começando a cada mês. Os tempos, a Páscoa, a Pentecostes e os tabernáculos, a festa dos tabernáculos. E os anos, o ano sabático e o ano de jubileu. Todos esses rituais do calendário judaico, eles queriam observar agora. Em nenhum lugar da Bíblia falava que os gentios tinham que fazer isso. Mas os judeus queriam convencê-los de que você precisa seguir igual a gente segue, para que vocês tenham realmente uma posição de honra e glória a Deus. Para que vocês sejam salvos e permaneçam salvos, vocês precisam fazer isso. Não é muito diferente do que religiões hoje em dia, irmãos, em que as pessoas entendem o Evangelho, mas acham que precisam fazer mais uma coisinha, sabe? Puxa, mas aquela igreja lá, eles não vestem esse tipo de roupa. Ah, mas aquela igreja não faz isso, ou faz aquilo. Ah, mas eu não gosto. Eles não levam a Deus a sério, porque eles não são igual a gente. E começam a se comparar através da aparência, ou de certos rituais ou práticas, como se aquilo fosse garantir a salvação, em pé de igualdade com a pessoa e a obra de Jesus. Cuidado, irmãos, cuidado.
alguém chega para você e fala: não, vocês não guardam o sábado? Eu preciso guardar? Onde que na Bíblia que eu preciso guardar o sábado? Cristo é o meu sábado. Devemos descansar, devemos dedicar ao Senhor, devemos adorar a Deus, né? Relembrar do descanso, mas Jesus é o nosso descanso. E o dia do Senhor é o dia que o meu Senhor ressuscitou e que os apóstolos, os primeiros da igreja, eles observavam o primeiro dia da semana, se reuniam e ofertavam e ceavam no primeiro dia da semana. Eu não sou judeu, eu sou gentil, salvo. Então, como uma igreja gentílica, como de Antioquia, eu vou também observar o domingo, primeiro dia da semana. Então, as leis cerimoniais começaram a ser observadas. Então, Paulo percebeu isso e falou: peraí, está indo mais profundo do que vocês imaginam. Vocês ouviram judaizantes, vocês estão começando a observar os dias, meses, tempos e anos já. Olha onde vocês estão indo. E aí Paulo conclui: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo dá um desabafo aqui, irmãos. Ele basicamente fala: essa autoescravidão do presente, que vocês estão retornando, retrocedendo às leis cerimoniais, isso aí faz eu pensar que, será que foi em vão que eu fiz? Será que não valeu tudo que eu ensinei para vocês? Então, Paulo é duro aqui, irmãos. Paulo é firme. Paulo não está com medo de ofender os Gálatas. Porque para ele é mais importante chacoalhar e acordar os seus filhos na fé do que alisar para eles sair sorrindo. Melhor sair magoado, mas com aquilo no coração: puxa vida, eu estou errado. Eu preciso acertar diante de Deus isso aqui. Do que ficar ali: está todo mundo feliz, vamos abraçar, somos tudo paz e amor. Paulo falou: não está em paz, não. Tem coisa errada. Isso aí está errado. Vocês estão virando as costas para Jesus. Ele cumpriu toda a lei para que vocês, que não conseguem cumprir, não precisassem ser escravos disso. Então, irmãos, que conclusão nós chegamos? De que nós precisamos ter, como Paulo realçou, a fé na pessoa e obra de Jesus somente. Amém, irmãos? Amém. Não é isso e mais alguma coisa. Mas eu não preciso obedecer, pastor, não preciso andar em santidade. Com certeza precisamos, mas isso vem como resultado da fé em Jesus, não como um complemento para a fé em Jesus. Você não consegue agradar a Deus sem Jesus. Não tem como agradar a Deus sem Jesus. Talvez você já fez muito pelo motivo errado na sua vida. Todos nós somos religiosos, viemos com alguma bagagem religiosa. Talvez você orou muito na sua vida. Talvez você até leu a Bíblia. Talvez você deixe a Bíblia aberta na sua casa, pegando poeira no Salmo 23 ou qualquer outro. Talvez você faz isso, talvez você faz o sinal da cruz quando você entra no lugar. Talvez você é respeitoso com os outros na sua religião. Talvez você jejuou ou jejua. Talvez você contribui, você dá o dízimo, oferta. Talvez você ensina aos outros, você dedica um tempo para servir ao que você acha que seria agradar a Deus. Talvez você frequente os cultos religiosos, confiando nas suas obras e na sua religiosidade para a salvação. Se você faz tudo isso, você tem uma fé de um escravo. Estou sendo sincero, porque é isso que Paulo fala. Você tem uma fé de um escravo, que não vai te levar a lugar nenhum. Você vai fazer isso todos os dias da sua vida. Você vai viver 100 anos de idade fazendo isso todos os dias. E no último segundo você pode ter aquela sensação de que eu falhei. Porque de fato você falhou. Porque não há como você ser salvo pela lei. Mas talvez você está hoje aqui e você entende que nada disso que eu falei salva o ser humano. Só Jesus salva. Você está aqui, você crê e já creu, que Jesus Cristo fez tudo isso por você. Ele cumpriu a lei que você não consegue cumprir. E você é arrependido dos seus pecados, que a lei te aponta, você fala: Senhor, eu sei que eu sou mentiroso, eu sei que eu sou assassino, eu sei que eu sou adúltero, me perdoa. O Senhor me perdoa. E eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Esses pecados
que o Senhor colocou à vista, falando: olha, esses pecados, o meu padrão está aqui, e você falhou. Esses pecados, Jesus morreu por eles. Eu creio nele como meu Salvador. Eu peço o teu perdão e eu recebo Jesus como meu Salvador. Agora você é filho de Deus. A Bíblia fala que você se tornou filho de Deus. Abra comigo lá em João. Sempre leio esse versículo, né? João capítulo 1. Que diz lá? Versículo 12. 11 e 12. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está falando de Jesus. Jesus veio dos judeus para os judeus primeiramente, os que eram seus. Os seus rejeitaram ele, em sua maioria. Mas a todos que receberam Jesus, sendo judeus ou gentios, deu-lhes a esses o poder de serem feitos filhos de Deus, ao crer no nome dele. Então, se você se arrependeu e creu em Jesus, você é filho, você não é escravo mais. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você vai viver agora em obediência ao seu Pai, em santidade. Essa santidade que não te salva, ou esse padrão de leis que não te salva, agora você vai viver neles. Você vai obedecer com o poder do Espírito Santo em você. Você consegue, um poder de Deus, dizer não para o pecado agora. A Bíblia fala que Deus ele nos dá o escape quando vem uma tentação. A gente percebe o escape, o Espírito nos revela, a palavra escancara e fala: olha, isso é errado. Vira as costas, sai correndo do outro lado. Quem faz isso, irmãos? A palavra aponta e o Espírito nos ajuda. Porque Deus agora nos tem como filhos. E quando você falha e peca de novo, o Espírito vai te incomodar de uma forma tremenda. Ele vai usar o pastor, vai usar o irmão, vai usar a palavra de Deus, mas o Espírito vive em você. Você não vai ter paz no coração até que você confessa e deixa. Essa santidade agora é possível para o Filho de Deus. Mais que possível, é requerida por Deus. A santidade é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Amém? Amém. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso não é: ah, pastor, isso não é para mim, não. Se você é filho de Deus, a vontade de Deus para você é santificação, largar do pecado. Ah, pastor, eu tenho esse vício, eu gosto daquilo, eu tenho problema moral, eu tenho... Se você é filho de Deus, isso aí é passado. Você tem que abandonar isso aí. Virar as costas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Anda em novidade de vida. Porque aquele que vive em você é maior do que o mundo. Amém, irmãos? Amém. Você morreu para a carne, para viver para Deus. Isso é ser cristão de verdade, irmãos. Não é vestir uma roupinha bonita, um perfuminho e falar: estou indo na igreja. Isso é legalismo, esse tipo de religiosidade. Ah, eu consigo viver, aparentar, falar como crente. Você é crente. Jesus morreu por você para que você viva para Ele em santidade. Lembre-se de quem você era. Você era cego espiritualmente falando. Você não conhecia Deus. Você era ignorante de Deus. Você era morto, separado de Deus. Você era escravo, servindo ao pecado. Você não tinha opção. Era pecado ou pecado. Entendeu? Mas agora que você se arrependeu e creu em Jesus, você é esclarecido. Você tem a revelação de Deus aqui. O Espírito que inspirou a palavra te ilumina para entender a palavra. Você tem uma família, uma igreja que vai andar com você. Irmãos que não são perfeitos, igual você. Mas vai te ajudar, te lapidar e falar: olha, olhemos para Cristo, andemos com Cristo. Esse é o propósito da igreja também, nos ajudar a edificar o corpo. Você é iluminado para conhecê-lo, você é vivificado, perdoado em Cristo. Você é livre do pecado que uma vez te escravizou. E você é adotado como filho e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Você quer voltar para a escravidão? Os Gálatas estavam tentados a voltar para aquilo. Por isso que Paulo falou: será que foi em vão que eu fiz? Então, a mensagem e o apelo aqui: não retorne à escravidão.
Obedeça a Deus, mas a primeira coisa para obedecer a Deus é crer em Jesus como Salvador. Seja filho de Deus. E agora, com a ajuda de Deus, você vai conseguir agradar a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Que o teu Espírito, ó Pai, venha nos fazer relembrar nestas palavras santas, ó Pai, do teu Evangelho. Que todo ser humano tem um vazio ali. E que naquele vazio ele pode ou adorar ao único verdadeiro Deus, ou continuar adorando deuses. Senhor, convença do pecado, ó Pai. Se há alguém aqui que não se arrependeu de ser um pecador, que o teu Espírito toque ali, Pai. E aqueles que já se arrependeram e creram em Jesus como único Salvador, possam viver à luz da tua verdade, viver na santidade que te honra. Senhor, oramos assim, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, cabeça baixa, se Deus tocou no seu coração para você crer em Jesus como Salvador, você nunca fez isso na sua vida, nunca se arrependeu e creu, eu estou disponível para conversar com você. Me procure depois do culto, ou procure algum irmão ou irmã que pode te orientar. Se você já fez isso, mas você está aquém da vontade de Deus, que é a santificação, você pode me procurar também. Pastor, eu tenho algumas lutas em algumas áreas, eu preciso de oração, eu preciso de orientação. Eu também tenho prazer, irmãos. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos somos pecadores ainda, sabia? A diferença é que tem pecadores remidos, salvos, e pecadores que ainda não se arrependeram e creram em Jesus. Mas nós, como pecadores remidos, temos a missão e o poder de Deus para ajudar você também. Então me procure. É isso. Senhor Deus abençoe tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.